Olá, bem-vindo ao canal Luiz Clovezinho. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre manipulado ou manufaturado. Eis a questão: qual opção de pró-pré simbiótico eu escolho para o meu paciente? Então, bora lá assistir? Bom, a gente tem duas opções: selecionar manipulado ou manufaturado. E o que são essas duas opções? O manipulado é quando a gente solicita que seja feita a prescrição do jeito que a gente quer para uma farmácia de manipulação, né? E a gente tem a liberdade de prescrever qualquer cepa probiótica, qualquer probiótico, na quantidade que a gente achar ali indicada para aquele caso, né, baseado sempre em evidência científica e também de simbiótico. Já o manufaturado são produtos que a indústria produz já com a quantidade, com as cepas, com todas essas questões já determinadas. Hoje em dia a gente tem uma gama bem grande de produtos, tanto probióticos quanto simbióticos, que a gente pode encontrar nas farmácias. A gente não consegue encontrar nas farmácias os pré-bióticos. Eles são apenas comercializados, né, na forma manufaturada a nível hospitalar. Então, se você hoje for na farmácia e for lá no setor de probióticos e simbióticos, você não encontra pré-biótico sendo vendido. Então, o pré-biótico a gente sempre vai ter que pedir para manipular ou trabalhar com pré-biótico dietético, com a dieta, com alimentos fontes de pré-bióticos. Então, essas são as formas do pré-biótico. Então, aí a gente já elimina a dúvida com relação ao pré-biótico, porque não tem a opção manufaturada. Bom, a gente tem no mercado várias opções. Cada vez mais a gente tem mais opções de pró e de simbiótico, mais até de probióticos do que de simbióticos, e que isso dá uma gama de opções que a gente pode trabalhar. A maioria dos produtos disponíveis, eles têm, então, cepas similares na sua composição. A gente hoje já consegue encontrar no mercado cepa única, como de Bifidobacterium lactis e de Lactobacillus animalis. Então, existem opções e mais de uma opções deles isolados. E, na maioria das vezes, a gente tem um pool com 5 cepas probióticas, né? Geralmente 3 de Lactobacillus e 2 de Bifidobacterium ali na composição. E os simbióticos, quando a gente encontra, na maioria das vezes eles são esse pool de probióticos com a fibra prebiótica, né? Com o oligosacarídeo ali, que na maioria das vezes é o fruto oligosacarídeo que é utilizado. Aí, em menor proporção, a gente encontra também a inulina. Então, a gente encontra essas opções. O manufaturado, né, ele vai ser padronizado ali pela indústria e tudo mais, mas tem algumas questões. Com relação ao armazenamento, a gente não sabe se há redução da viabilidade, né, por conta do armazenamento que é feito pelas distribuidoras, pelas lojas que vendem esse produto. Então, por exemplo, se ele ficar exposto no sol, muito provavelmente as bactérias vão sofrer, né, com o calor e podem acabar ali tendo uma quantidade inferior da recomendada no rótulo, né, por conta desse mau condicionamento. Então, essa é uma questão. A gente também fica limitado ali tanto a quantidade quanto as cepas que existem no mercado, então a gente não tem a opção de fazer uma prescrição personalizada, porque a gente só tem aquelas opções. E lembrando que, segundo o nosso conselho, a gente tem que indicar 3 marcas pelo menos. Se no caso não tiver 3, só tiver 2 marcas, ou apenas uma marca, como era o caso de um probiótico de Lactobacillus acidophilus, que até há pouco tempo atrás ele era o único do mercado, mas hoje já tem outras marcas, a gente tem que deixar bem claro no nosso prontuário que a gente selecionou aquela bactéria porque tem comprovação para o objetivo do seu cliente, para o objetivo que você prescreveu ela e que só existe uma no mercado, para a gente evitar problemas futuros com o conselho. Já na manipulada, a gente se torna mais livre. A gente pode escolher as combinações que a gente quer, a cepa única que a gente quer, né? A combinação com pré-biótico que a gente quer, na quantidade que a gente achar melhor, né?
de acordo com a literatura, sempre baseado em ciência. A gente não vai tirar nada da nossa cabeça, a gente vai ver relacionada ao nicho que a gente atende, né, o que se fala na literatura em termos de cepas probióticas, de quantidades, de combinação com prebiótico ou não, para poder fazer a prescrição ou do probiótico ou do simbiótico, ou até mesmo só do prebiótico, que a gente consegue via manipulação. Só que tem uma questão. Nem toda farmácia de manipulação trabalha com prebiótico. Então, a gente tem que se informar se as farmácias que a gente indica para o nosso paciente, se todas elas trabalham com prebiótico, manipulam prebiótico e aí, consequentemente, também o simbiótico, né? E lembrando que a gente também, quando for indicar uma farmácia de manipulação para o paciente, a gente tem que indicar 3. A gente não pode indicar só uma, porque isso caracteriza que você tem um vínculo ali com aquela farmácia, a gente não pode ter vínculo, né, com nenhuma indústria, nenhuma farmácia. Então, a gente tem que indicar mais de uma opção para o paciente. Então, por isso que é importante a gente conhecer as que existem, as que a gente confia e deixar ali uma listinha das farmácias que a gente confia para, se for necessário, indicar para o paciente essas farmácias. Então, a manipulada tem essa questão de, às vezes, não trabalhar, né, com prebiótico e a questão aqui, as cepas das farmácias manipuladas vêm da Índia. E muitas vezes os estudos trabalham com cepas que vêm da Dinamarca, né, e daquela região. E aí não é a mesma cepa probiótica. Então a gente cai no primeiro impasse de que se a gente está baseado na ciência, a gente está utilizando a mesma espécie, mas não necessariamente a mesma cepa. Então, não necessariamente a gente vai ter o mesmo resultado que encontrou naquele estudo. Isso é uma limitação, né, a nível ali da manipulação. A outra questão é que a gente não sabe as condições em que vêm essas cepas, né? Elas vêm da Índia, mas na manipulação eles colocam lá a quantidade, eles fazem os testes para colocar a quantidade lá que a gente pediu, né, para ver se está tudo certinho, e essas cepas ficam sob refrigeração. Então, saindo dali, o seu paciente tendo cuidado, porque vai ser manipulado naquele momento ali para ele, e ele vai buscar, vai ficar sob a custódia dele, né, o probiótico. Então, se ele conservar como é recomendado pela farmácia, então o produto vai estar ali com a garantia de que tem a quantidade que a gente pediu, com as cepas que a gente pediu. Então, isso seria uma vantagem frente ao manufaturado, né? Porque se não for bem acondicionado, a gente pode ter perda ali de bactérias e a gente não ter a quantidade que está descrita ali por conta dessa perda. E já na manipulada, a gente tem um melhor controle com relação a isso, se o paciente tiver o cuidado de seguir as recomendações. Então, a gente tem essas duas opções. Qual é a melhor? Vai depender da situação. Se você vê os estudos indicando que um pool probiótico é adequado e o pool existe no mercado, você pode pedir um produto manufaturado. Agora, se você quer algo mais específico que não existe no mercado, você recorre para o manipulado. Então, você pode trabalhar das duas formas, com os dois. Não precisa escolher uma preferência, não precisa falar que um é melhor que o outro. Você pode trabalhar com as duas possibilidades que existem, né? Obviamente que a gente vai acabar recorrendo mais ao manipulado, porque a gente vai ver ali os estudos de combinações de cepas, até mesmo de prebiótico, né? E que a gente vai recorrer à farmácia manipulada, porque a gente tem essa liberdade maior de solicitar o que a gente quer, sem ficar fechado numa fórmula fechada ali, numa fórmula já pré-determinada. Então, essas são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. As duas são possibilidades que a gente pode recorrer. E no vídeo eu queria trazer isso, né? A gente tem duas possibilidades e é importante a gente ficar aberto para utilizar os dois lados, né? Tanto manufaturado quanto manipulado. E ver em qual situação vai se encaixar melhor cada um deles. Então, esse era o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seu colega. E a gente fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.